Saudação fraternal a todos. E que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser o nosso guia de caminhada hoje e sempre. Avançando em mais uma lição do livro Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, meditaremos sobre a lição número 20 de título Familiares e Amigos. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são tanto quanto nós. Queríamos talvez que eles crescem pelos nossos padrões, no entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser, todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade, que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida, para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Às vezes, não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém, é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que, nem nós nem eles, resgataremos sem dificuldades ou sem dor. Por isso tudo, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Nessa lição, o Espírito Emmanuel joga a luz sobre um tema sério e muito importante, porque esse tema ele faz parte da vida de todas as pessoas, sem exceção. A lição, então, nos convida a pensarmos sobre a relação que nós temos com familiares e amigos. Que tipo de relação que nós temos e qual a consequência dessas relações para nós. É disso que se trata a lição. E precisamos, sim, parar e pensar sobre esta questão. É muito séria e é muito importante. A lição, o Espírito Emmanuel começa dizendo que, no torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, ele diz, preocupações em torno dos familiares queridos. Paremos aqui, então, logo de início. E observemos o que significa a palavra preocupação. Eu estou preocupado, você está preocupado, nós estamos preocupados. Tudo bem. O que é estar preocupado? O que é a preocupação?
palavra já diz. É uma pré-ocupação. Eu me ocupo de algo que ainda não aconteceu. Eu me ocupo previamente de algo que pode ou não acontecer no futuro. Eu antecipo algo. Pré-ocupar-se. Estou preocupado com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã não aconteceu ainda. Estou preocupado com a prova do próximo domingo, da próxima segunda. A prova não chegou ainda. Mas eu trago para dentro de mim uma antecipação, que é a preocupação. Toda vez que eu assumo essa condição de pré-ocupado, eu assumo a condição de desequilibrado, de perturbado, em maior ou menor grau. Isso não é bom para ninguém. As preocupações fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. De comum, nós somos homens e mulheres preocupados. Com tudo e com todos. Estou preocupado com a economia, estou preocupado com a política, estou preocupado com o meu time de futebol, estou preocupado com a minha namorada que mudou, com o meu namorado que não é mais o mesmo, com a minha filha. E essa questão de preocupação perturba, faz com que a mente fique turvada. Porque onde existe a preocupação, não existe a tranquilidade. Se eu estou em paz, tranquilo, tenhamos certeza que aí não existe a preocupação. E se eu estou preocupado, é certeza que não há aí paz nem tranquilidade. São estados emocionais. Eu escolho. Eu escolho. Eu sou dono das minhas escolhas. Então eu posso escolher não me preocupar com as coisas como eu tenho me preocupado. Nós podemos escolher por duas vias a questão da preocupação. Então eu tenho uma preocupação com o meu filho, minha filha, um familiar qualquer. Estou preocupado. Seja em relação a dinheiro, saúde, a compromissos nesse ou naquele setor, não importa. Tenho uma preocupação. Tudo bem. Aí eu vou escolher. Eu posso escolher por uma via onde essa preocupação vai ser suavizada, vai ser amenizada, que é a via da confiança. Ou fé, se preferir. Não tem nada a ver com religião. As religiões se apropriaram da palavra fé. E fé passou a ser algo religioso. Não é. Não é. A fé é uma escolha. Fé é sinônimo de confiança. Confiança é sinônimo de fé. Então eu tenho uma preocupação, escolho pela via da confiança. Mas confiar no quê? Confiar em Deus. Será que Deus não está sabendo das dificuldades que nós passamos? Sim, sabe. E as permite. Será que Deus não está sabendo que estão acontecendo calamidades, cataclismas, terremotos? Está. E deixa acontecer. Porque é necessário que aconteça. Então eu passo a confiar que o que está acontecendo é porque precisa acontecer. Dentro de uma situação na qual as pessoas agem de maneira correta. É claro. Precisamos ter esse parâmetro de entendimento. A pessoa está se drogando, eu não vou me preocupar com ela? Claro que eu vou me preocupar com ela. Mas eu vou confiar que eu vou ajudar, mas do alto vem ajuda, porque ajuda de que o céu te ajudará.
Então, quando eu confio. E eu trabalho a favor do bem, da melhoria, da elevação, do acolhimento, da fraternidade, do perdão, do amor, da caridade. Quando eu trabalho nessas condições, o plano elevado, aqueles que dirigem as nossas evoluções, nos auxiliam. Porque eles encontram um campo aberto para nos auxiliar. Eu consigo ajudar ele porque ele está trabalhando e está aberto ao auxílio. Então, a confiança gera uma série de consequências positivas, onde eu serei auxiliado, eu serei amparado. E aquela preocupação, que digamos era nível 5, quando ela passa pela via, pelo filtro da confiança, da fé, do entendimento de que somos imortais, de que existe um plano espiritual superior que nos auxilia, que Deus não abandona ninguém, etc. Esse nível 5 de preocupação cai para nível 1. A preocupação é suavizada. Fica mais tranquilo o processo. Ameniza-se a preocupação. Ela vai deixar de existir? Talvez. Depende da situação do evento. Ela pode deixar de existir. Ou ela pode continuar, mas ela diminui. Porque eu escolhi, eu fiz a escolha. Eu quero confiar. E eu vou confiar. Porque eu sei que esse é o caminho. Esse é o caminho da confiança. Que vai ter o auxílio do plano maior. É uma escolha. Mas eu posso escolher pela outra via, que é da não confiança, do não entendimento, da não aceitação do plano espiritual, do auxílio que desce do alto. Eu não aceito. Isso para mim não existe, é bobagem, conversa fiada, vale o que tem aqui, o que acontece aqui agora. Então eu tenho a preocupação no nível 5 e não confio, essa preocupação vai ser potencializada. Porque a preocupação não vai ver, não irá entender a possibilidade de solução. Então aquilo que era nível 5 passa a ser nível 50. Nível 500, porque eu não confio. E essa preocupação vai perturbar o homem. E ela não vai se dissolver muito rapidamente, se é que ela vai se dissolver na cabeça do homem. Porque o sujeito pode ficar com essa preocupação, anos. Então feche esse primeiro parênteses, porque é importante a gente pensar sobre o nosso nível de preocupação em relação às coisas. Estou preocupado, ano que vem tem eleição, esse ano tem eleição, estou preocupado com o político. Paremos. Paremos com essa tolice. Não vamos abandonar a seriedade das coisas. Não. Sejamos sérios, cuidemos das situações, observemos, reflitamos, mas sem exagerar. Sem perder a mão, sem colocar as questões no tudo ou nada. Preocupações, uma reflexão importante. Emmanuel diz o seguinte: quando nós estivermos preocupados com familiares, façamos o seguinte: façamos uma pausa. Pausa. O que é pausar? Parar. Paremos. Paremos, de algum modo, para observá-los, para enxergá-los, esses amigos e familiares, não com os olhos da afeição possessiva, não com esse olhar, não com essa intenção,
Não com essa preocupação, mas sim enxergá-los na posição de criaturas de Deus, como o são tanto quanto nós. E aqui tem uma segunda questão importantíssima, que é a afeição possessiva. A posse, o ter, é meu. Aquilo é meu, isso é meu, ele é meu, ela é minha. Isso não existe. Nada é nosso. Nada. Exceto o que a gente não segura. O que eu não seguro é meu. O que eu não seguro não é meu. O que é que eu não seguro? A raiva, a cólera, a preocupação, o ciúme, o egoísmo, o orgulho. Isso eu não seguro. Eu não seguro a paz, a tranquilidade, a confiança, a fé, o amor, o carinho, a afeição, o perdão, a fraternidade eu não seguro. Então isso é meu. Estará comigo onde eu estiver. O que eu seguro não é meu. Eu seguro esse papel, eu seguro esse livro, eu seguro essa poltrona, eu seguro essa camisa. Isso não é meu. Eu tenho uma posse temporária. Porque amanhã, este olho pode não abrir. E eu desencarnar. Essa camisa, esse papel, esse livro, essa poltrona, ficam. E eu me vou. Afeição possessiva. Afeição é um sentimento. Posse é um sentimento. Sentimento de posse. Se eu tenho uma filha, eu não tenho uma filha. Ela está na condição de filha. Eu estou pai dela. Eu não sou pai dela. Pai é Deus. Então, se eu tenho uma filha, o pai da minha filha é Deus. Porque minha filha é um espírito imortal como eu. E quando ela desencarnar e eu desencarnar, nossas condições no plano espiritual serão de espíritos iguais. Somos espíritos iguais. Que tivemos uma experiência numa mesma família, na condição hierárquica de pai e filha. E esta condição também pode se alternar, ou pode ter sido alternada no passado. Uma filha pode ter sido esposa do próprio pai em vida recuada. Pode ter sido mãe do pai. As posições dentro das famílias vão se alternando de reencarnação a reencarnação. A gente muda de posição. Eu não serei sempre pai, não serei sempre filho, na mesma situação. Não, tudo vai mudando. Porque as mudanças são necessárias a partir das demandas internas de cada história, de cada espírito. É uma grande bobagem esse sentimento de posse. É erro sério, perigoso, que denota uma inferioridade espiritual, uma ignorância espiritual. Quando eu acho que eu sou dono do que eu tenho aqui no plano físico, do que me foi possível ter, porque lembremos que se eu tenho esse livro, é porque me foi permitido ter esse livro. Correto? Porque se não fosse permitido pelo mais alto eu ter esse livro, eu não o teria.
Então existe uma permissão para que nós possamos ter as coisas. Uma permissão. Lamentavelmente, nós nos perdemos nessa caminhada. A gente se perde. Porque parece que nós somos superpoderosos. Ah, não, eu não vou ter um carro, eu vou ter 3 carros. Eu não vou ter uma casa, eu vou ter 50 casas. Eu não vou ter uma camiseta, eu vou ter 100 camisetas. E aí eu me perco, achando que tudo que eu tenho é porque eu sou bom demais, eu sou muito fera, e eu sou aquele que é o vitorioso, o vencedor. Cuidado com os olhos da afeição possessiva. Trará sérios danos a quem acalenta essa visão possessiva. E a partir daí, Emmanuel nos traz como devemos nos comportar perante familiares e perante amigos. Primeiro ponto que precisamos lembrar, são eles, como nós, filhos de Deus. São eles, como nós, espíritos imortais. São eles, como nós, espíritos que trazem uma bagagem espiritual, uma história longa, complexa, e que trazem tendências e inclinações, dificuldades inseridas em seus íntimos, como nós. Eu tenho esse olhar para o outro. O outro me traiu, me prejudicou, me roubou. Mas quem é o outro? O que ele traz dentro dele? Que eu só vou ver uma parte do outro, um pedacinho do outro. Um filho, uma filha, nasce no seio de uma família e a família tem a falsa ideia de que conhece aquela criança. Mas a criança vai crescendo e inúmeras situações imprevisíveis vão acontecendo para espanto geral da família. Nossa, nunca pensei que isso poderia acontecer, ou que ele ou que ela fizesse isso ou aquilo. Nunca pensou por quê? Porque nunca entendeu que aquele ou aquela é um espírito que traz experiências de longa data. E que em determinados momentos pode tomar certas atitudes e escolhas que nos deixarão surpresos. Às vezes tristes, às vezes felizes, a depender do caso. Queríamos talvez, nós queríamos talvez que eles, os outros, crescem pelos nossos padrões. Eu gostaria tanto que ele acreditasse no que eu acredito. Eu queria tanto que ele fizesse o que eu faço. No entanto, eles, os outros, possuem caminhos outros, pelos quais eles chegarão às mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, se eu tenho a fé, mas o outro, que está próximo a mim, pensa diferente, deixa. O caminho dele vai ser outro, mas ele vai chegar até a verdade com V maiúsculo. Se eu chego mais cedo à verdade, se eu chego mais rápido à verdade, precisamos compreender que o outro talvez necessite de um caminho mais longo, mais demorado, para chegar ao mesmo ponto da verdade. Sem a preocupação que perturba e que desequilibra a nossa cabeça. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada. Por que você não pensa como eu penso? Porque ele é outro.
Porque ele vai pensar do jeito dele. Porque ele precisa pensar do jeito dele. É necessário. Mas trazem consigo vocações, tendências, ideal e visão muito diversas daqueles que nos caracterizam a marcha. Porque dentro de cada um existe um arcabouço de conhecimentos, de vivências. E cada um é diferente do outro. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Isso aqui no passado acontecia demais, hoje menos, mas ainda acontece. Então, o pai é advogado, aí ele quer que o filho seja advogado. A mãe é dentista ou é professora, aí ela quer que a filha seja também dentista ou professora. O irmão é mecânico, aí ele deseja que o irmão mais novo seja mecânico. Mas quase sempre as tendências são completamente diferentes. Então um é advogado, aí o filho deseja ser músico. Completamente diferente daquela coisa formal e rígida. O que ocorre aí, nesses casos? Conflito. Conflito de gerações. Não. O meu caminho é o caminho mais certo, mais seguro. É aquele que não vai te dar problema no futuro. É o discurso que muitas vezes ouvimos. Aquele que está começando sua caminhada não quer ouvir isso. Porque ele tem dentro dele tendências e inclinações que estão gritando na cabeça dele. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. E às vezes ele precisa ir para lá. Quem sabe, indo por lá, ele não dá de cara no muro, faz o retorno e vai seguir o caminho que antes ele não aceitou como conselho. Por isso que nós precisamos ter calma e cuidado. Confiar e deixar as coisas acontecerem dentro de um cuidado maior. É lógico. Não vamos viver na flauta como, o gafanhoto que não trabalha. A formiguinha trabalha. Porque ela se preocupa, ela cuida. Mas ela também não sofre. Cuidemos para que a gente não se perca na preocupação exagerada ou na falta de um cuidado com toda a nossa situação mesmo de vida. Anelávamos situá-los nos figurinos da felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Aí eu sou tão feliz aqui, assim, assado, como eu faço, como eu penso, como eu me visto, como eu tenho a minha rotina, a minha vida. Faz o que eu faço. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade. O que funciona para um, muitas vezes naquele momento não funciona para o outro. E às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos. Porém, é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos. Todos trazemos débitos. E cuidado com esses, principalmente palestrantes espíritas, que dizem que a gente reencarna e não precisa pagar débito. Cuidado. Esses estão falando uma grande bobagem. Nós trazemos débitos seríssimos até aqui, até o pescoço. Crimes violentos praticados no passado. Nós trazemos isso. Em maior ou menor proporção. E aqui estamos para que nós possamos nos acertar com a lei de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Evoluir e quitar débitos. É assim sim. E precisamos sim quitar débitos. Porque os temos
aos baldes. Aos baldes. Então, todos carregamos débitos e compromissos. Você tem compromissos seríssimos na tua contabilidade espiritual. Eu também. Por isso aqui estamos meditando, pensando, aprendendo, nos instruindo, refletindo e meditando. Para que nós possamos praticar o bem. Praticando o bem com o amor de Jesus, a gente vai quitar o débito. É assim. Que nem nós nem eles resgataremos aqui, ó, sem dificuldade, sem dor. Eu vou ler de novo. É forçoso considerar que como ocorre conosco, eles estarão também carregando débitos e compromissos que nem nós, nem eu, nem você, nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Então, resgatar um débito tem a questão da dificuldade e da dor ali dentro do processo. O quanto é de dificuldade, o quanto é de dor, é relativo. Para resolvermos nossas questões, precisamos nos esforçar, suar a camisa, lutar, perseverar, para mudarmos o nosso padrão de comportamento e a nossa elevação espiritual. E por fim, para finalizar, por isso tudo, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós. Independente de nós. A caminhada pode ser em dupla, em trio, em grupo. Normal, sem problema. Mas a realização é sempre individual. Sendo assim, precisamos deixar todos livres, mas sempre orientando a todos naquilo que nos for possível orientar. Na boa palavra, no bom exemplo, no bom conselho. Simples assim. Deixemos cada um realizar suas escolhas, suas opções e busquemos estar sempre presente para auxiliar, amparar, acolher e esclarecer. Porque apenas desta maneira, certamente estaremos agindo da melhor maneira possível, em sintonia fina com Deus, com o nosso Mestre Jesus e com o plano espiritual elevado. Sigamos no rumo certo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.